Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. E aí, minha gente, prontos para mais uma revisão caprichada? Hoje o tema é quente, daqueles que direto tá lá na prova. Revolução Russa de 1917. Vamos entender como um império gigante, o czarista, foi por água abaixo, para dar lugar a uma experiência totalmente nova, né? Oi, pessoal, é isso mesmo. Um evento, sim, super importante do século XX, e a gente vai tentar desvendar juntos as causas, os momentos-chave, sabe? E, claro, o que veio depois. Tudo para facilitar na hora do Enem. Bora lá então! Para a gente começar a entender como é que estava a Rússia antes dessa confusão toda, lá no comecinho do século XX. Era essa potência toda que a gente às vezes imagina? Olha, em tamanho, sim, era um território imenso, mas a realidade social e econômica era bem diferente do que a gente via na Europa Ocidental, por exemplo. Diferente como? Era um país majoritariamente agrário, sabe? Muitos camponeses vivendo em condições assim muito ruins, quase feudais mesmo. A terra ficava na mão de poucos nobres. E usar. Ele governava com poder absoluto, quase sem limite nenhum. Eita, um barril de pólvora, né não? Imagina a tensão que isso gerava. E a indústria? Não tinha nada, nada? Tinha, mas era, digamos, uma industrialização que chegou tarde, concentrada em poucas cidades, tipo São Petersburgo, Moscou, e dependia muito de capital estrangeiro. Hum, E os operários, bom, eles trabalhavam demais, horas e horas, e ganhavam muito pouco. Foi nesse clima, né, que as ideias socialistas começaram a circular e ganhar força. faz sentido. Aí surgiram partidos de oposição. O mais importante deles foi o Partido Operário Social-Democrata Russo. Ah, e esse partido rachou. Foi aí que surgiram os famosos bolcheviques e mencheviques, né? Qual era a diferença principal entre eles, assim, para quem está estudando não fazer confusão? Ótima pergunta. Essa distinção é fundamental, viu? Os mencheviques, que na verdade significa minoria, eles acreditavam num caminho mais gradual para o socialismo. Tipo, mais devagar? Isso. Achavam que a Rússia precisava primeiro passar por uma fase capitalista, talvez até se aliando com a burguesia para modernizar o país. Entendi. Já os bolcheviques, a maioria, liderados pelo Lenin, esses eram mais radicais. Mais diretos ao ponto. Exatamente. Queriam a revolução socialista logo, tipo já, com operários e camponeses tomando o poder. Na força, se preciso fosse. Entendi. Um queria esperar o bolo crescer, o outro queria comer logo. E teve um momento antes de 1917 que foi tipo um aviso do que estava por vir, né? A tal Revolução de 1905. Precisamente. Foi um ensaio geral, pode-se dizer. Começou depois de uma derrota feia na guerra contra o Japão, sabe? E teve aquele episódio terrível, o Domingo Sangrento. Nossa, esse nome já diz tudo. Foi quando a guarda do czar atirou numa manifestação pacífica. Uma brutalidade. Isso acendeu o estopim em 1905. E foi aí que surgiram os sovietes. Sovietes, o que era isso? Eram conselhos, tipo assembleias eleitas por trabalhadores e soldados. Uma forma de organização popular que se tornou super importante depois. O czar até tentou acalmar as coisas, prometeu uma constituição, criou a Duma, um tipo de parlamento. Mas não adiantou muito, pelo visto. Não. Na prática, o poder dele continuou enorme. A panela de pressão continuou ali, no fogo. E o que fez essa panela explodir de vez? O que levou a 1917 mesmo? A Primeira Guerra Mundial. Sem dúvida. A Rússia entrou na guerra em 1914, ao lado da França e da Inglaterra. Mas, nossa, o exército estava completamente despreparado. Xiii. As derrotas foram se acumulando, milhões de mortos, a economia foi pro buraco, faltava comida nas cidades, a insatisfação popular virou revolta generalizada, não dava mais para segurar. Aí sim, chegamos em 1917. E foi logo em duas etapas, né? Conta aí pra gente como foi isso. Isso, primeiro teve a Revolução de Fevereiro, pelo calendário deles lá, uma onda de greves e protestos gigantescas em São Petersburgo, que acabou forçando o czar Nicolau II a abdicar, a renunciar ao trono. Caiu o czar. E aí, quem assumiu? Formou-se um governo provisório, mais liberal, sabe, com políticos como o Kerensky. Só que esse governo cometeu um erro grave. Qual? Manteve a Rússia na guerra. E não resolveu as outras questões urgentes, a fome,
a distribuição de terras, o povo continuava sofrendo. Deixou a porta aberta para quem tinha um discurso mais direto, imagino eu. Exatamente. Foi a grande chance dos bolcheviques. Lenin, que estava exilado, voltou com tudo com as famosas Teses de Abril e um lema muito poderoso: paz, terra e pão. Paz, terra e pão. Forte mesmo. Era tudo que o povo mais queria ouvir, né? Ele defendia que todo o poder deveria ir para os sovietes, aqueles conselhos que surgiram lá em 1905. E então veio a segunda fase, a Revolução de Outubro, onde os bolcheviques tomaram o poder de vez. Correto? Em outubro de 1917, que no nosso calendário já é novembro, os bolcheviques, com o apoio armado dos sovietes, agiram. Como assim agiram? Tomaram pontos estratégicos da capital, principalmente o Palácio de Inverno, que era a sede do governo provisório. Derrubaram o Kerensky e companhia e assumiram o controle. E as primeiras medidas? Foram radicais como prometiam? Foram, sim, bem radicais. Primeiro, tirar a Rússia da guerra. Assinaram um tratado de paz separado com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk. Mesmo perdendo muito território, eles cumpriram a promessa de paz. E a terra e o pão? Também. Começaram a distribuir terras que eram da nobreza e da igreja aos camponeses e nacionalizaram os bancos e as grandes indústrias. Mudanças profundas. Mas essa tomada de poder não trouxe paz interna de imediato, né? Pelo contrário, acho que aí veio mais guerra ainda. Infelizmente, sim. Veio uma guerra civil terrível que durou de 1918 até mais ou menos 1921. Foi muito brutal. Guerra civil. Quem contra quem? De um lado, o Exército Vermelho, que eram os bolcheviques, organizados principalmente pelo Trotsky. Do outro lado, o chamado Exército Branco. Branco. E quem era esse pessoal? Era um grupo bem variado, na verdade. Tinha monarquistas, que queriam a volta do czar, tinha liberais, outros grupos socialistas que eram contra os bolcheviques, e eles tiveram até apoio de potências estrangeiras, como Inglaterra, França, Estados Unidos, que estavam com medo, do socialismo se espalhar. Entendi. Uma confusão danada. E quem ganhou? Foi um período de muita violência, fome, destruição. Inclusive, foi durante a Guerra Civil que a família do czar foi executada. Mas no fim, o Exército Vermelho, os bolcheviques, venceram. Nossa! E depois dessa guerra toda, com o país arrasado, como a Rússia se organizou, como nasceu a União Soviética? Bom, com o fim da Guerra Civil e o país em frangalhos, Lenin percebeu que precisava dar um passo atrás, economicamente falando. Ele implementou a NEP, a nova política econômica. NEP? O que era isso? Era uma medida que permitia, de forma controlada, algumas práticas capitalistas. Pequenos comércios privados, camponeses podendo vender parte da produção. Foi uma tentativa de reativar a economia. Deu certo? Ajudou a recuperar um pouco, sim. E foi nesse contexto, em 1922, que foi oficialmente criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, juntando a Rússia com outras repúblicas ali da região sob o regime socialista. Ah, então aí nasceu a URSS. E o Lenin? O Lenin morreu pouco depois, em 1924, e aí começou uma disputa interna pelo poder, principalmente entre Trotsky e Stalin. Quem levou a melhor foi Stalin, que aos poucos consolidou seu controle, afastou ou eliminou os opositores, como o próprio Trotsky, e estabeleceu um regime bem mais centralizado e autoritário. Mas aí já é outra história. Caramba, quanta coisa! Foi uma viagem intensa por esse período. Pra gente fechar a nossa conversa e ajudar o pessoal a fixar pro Enem, quais seriam os pontos, assim, essenciais que não dá pra esquecer de jeito nenhum? Olha, vamos lá. É crucial lembrar, primeiro, as causas, né? Aquela Rússia czarista, atrasada, agrária, desigual, com poder absoluto. Segundo, a oposição. A diferença-chave entre bolcheviques com Lenin querendo revolução já e os mencheviques mais graduais. Certo. Terceiro, o ensaio de 1905, lembrar do Domingo Sangrento e do surgimento dos sovietes. Quarto, o impacto brutal da Primeira Guerra Mundial, que foi o estopim final. Primeira Guerra anotado. Quinto, as duas fases da Revolução em 1917. Fevereiro, com a queda do czar e o governo provisório. E outubro, com a tomada do poder pelos bolcheviques e o lema Paz, Terra e Pão. As duas revoluções de 17, beleza. E sexto, as consequências imediatas.
a saída da Rússia da guerra, a terrível guerra civil entre vermelhos e brancos e, por fim, a formação da URSS em 1922. Perfeito. Acho que com essa sequência fica bem mais fácil organizar as ideias. Entender essa linha do tempo e por que cada grupo agiu de um jeito ajuda muito a não cair nas pegadinhas da prova, né? A Evolução Russa realmente mudou o mapa do mundo no século XX. Mudou completamente. Mudou conflitos, ideologias, a Guerra Fria, toda a geopolítica por décadas. Compreender suas bases é entender uma parte fundamental da história contemporânea. É um tema muito relevante. Show de bola. Esperamos que essa revisão tenha clareado as coisas e ajude bastante nos estudos. Continuem ligados aqui no nosso material para mais dicas. Isso mesmo. Mantenham o foco nos estudos, revisem esses pontos e contem com a gente para mais conteúdos como este. Valeu demais, pessoal! Não esqueçam de seguir o nosso canal e compartilhar com os amigos e amigas que também estão nessa batalha do Enem. Até a próxima!